Olá, está começando agora o Papo de Esporte, novamente comigo, Alexandre Salvador, e com o repórter Luiz Felipe Castro, de Veja.com. Hoje nós temos a honra de receber o professor Pedro Trengrause, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O professor Trengrause é carioca, tem 36 anos e é formado em Direito pela PUC-Rio. É coordenador acadêmico do curso de Gestão, Marketing e Direito no Esporte da Fundação Getúlio Vargas, também no Rio. Foi professor visitante da Escola de Direito da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e atualmente atua como consultor do Movimento por um Futebol Melhor, iniciativa essa capitaneada pela Ambev. Professor, tudo bom com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. De nada. Bom, eu vou propor a gente começar o quadro de uma maneira um pouquinho diferente, pode ser? Eu vou aqui passar umas manchetes aqui do futebol nacional, que estavam até no nosso site, em Veja.com, que são as seguintes. Aqui, ó. Vice-presidente do São Paulo é demitido após briga em hotel. Ataíde Gil Guerreiro deixou o cargo um dia depois de trocar socos com o presidente Carlos Miguel Aydar. A outra manchete. STF determina que contratos de Del Nero na Federação Paulista de Futebol sejam apresentados à CPI. Federação deverá apresentar documentos assinados pelo atual presidente da CBF. E lembrando, né, não está aqui na notícia, mas lembrando que o ex-presidente da CBF, o José Maria Marim, ainda está preso na Suíça, acusado de participação em uso de propinas, recebimento de propinas e contratos indevidos, e ele era um dos vice-presidentes da CBF até agora há pouco tempo antes de ser preso. E a terceira manchete é: ex-presidente da Portuguesa culpa Vinho Forte por acusação contra o Fluminense. Para quem não lembra um pouquinho dessa história, foi o seguinte: o ex-presidente da Portuguesa, Ilídio Lico, ele acusou o ex-presidente da Portuguesa, que estava empossado à época do escândalo da escalação de um jogador irregular, o Everton, acusou de ter recebido dinheiro da sua patrocinadora, a Unimed, e do próprio clube carioca por essa escalação. Então, professor, tendo esse cenário, digamos, nada agradável, que habita quase as páginas policiais, se não políticas, o futebol brasileiro tem salvação? O futebol brasileiro tem salvação e acho que é uma armadilha muito perigosa a fulanização dessas questões. Quando todas essas matérias estavam sendo lidas agora, eu não pude deixar de notar que é sempre o fulano, o beltrano, o ciclano, e a verdade é que mudam os personagens, mas as práticas são semelhantes. A gente vê o que está acontecendo agora na FIFA também, com o Blatter sendo, enfim, investigado, finalmente, né, por questões relativas à gestão na FIFA, porque até então era como se ele não fosse o gestor da FIFA. Acontecia uma série de coisas na FIFA e ele não era responsável. Mas peraí, se sabia, era cúmplice. Se não sabia, era incompetente, porque ele é presidente e é secretário-geral da FIFA, ou seja, ele manda na FIFA há 30 anos. Então, novamente aí, eu acho que é uma armadilha muito grande fulanizar a discussão, porque o problema não são as pessoas, o problema é o modelo. Um modelo antigo, arcaico, obsoleto, antiquado. Repara só, quando esses clubes nasceram, no Brasil principalmente, quem é que financiava as suas atividades? Eram os atletas, que juntos pagavam a manutenção para custear o investimento e a despesa do clube. De lá para cá, o atleta virou empregado, o esporte virou negócio e a estrutura permanece exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Quem é que controla a gestão desses recursos milionários que os clubes hoje gerem? O Flamengo, para dar um exemplo, como o clube de maior torcida segundo as pesquisas últimas publicadas, o Flamengo tem 33 milhões de torcedores. O presidente atual do Flamengo, que, diga-se de passagem, vem fazendo uma gestão diferenciada, foi eleito com 1.414 votos. De pessoas que talvez nem torçam pelo Flamengo, mas sejam sócios do Flamengo porque moram perto do clube e frequentam a piscina, jogam tênis. Então, um problema de representatividade aí, professor? É um problema de representatividade, sem dúvida, um problema de legitimidade, porque a legitimidade formal, ela não é a única coisa a ser considerada aí. O orçamento do Flamengo hoje é de 400 milhões de reais por ano. Não vem da manutenção paga por esses sócios que frequentam a piscina. Então, por que é que esses sócios que frequentam a piscina
é que elegem o presidente, é que fiscalizam a gestão, é que aprovam os orçamentos. Ou seja, existe hoje um evidente descompasso entre a evolução da sociedade, que transformou o esporte, particularmente o futebol, num grande negócio, e as estruturas de gestão e governança das organizações esportivas que não evoluíram nada. E não é só no Brasil. A FIFA faz uma eleição agora, em fevereiro do ano que vem, do mesmo jeito que fazia quando as pessoas tinham que se deslocar de navio, passar dias longe de casa para representar o seu país numa organização internacional. Não leva em consideração, por exemplo, dá para acreditar que nas 80 e tantas páginas dos estatutos da FIFA não se tenha nenhuma dessas duas palavras, democracia e transparência. Não há a palavra democracia em nenhuma das 80 páginas dos estatutos da FIFA. E também não há a palavra transparência. Dá para imaginar a gestão do futebol no século XXI sem democracia e transparência? Ainda mais considerando que a grande riqueza do futebol é justamente esse apelo popular, né, que ele tem para as grandes massas, que dão a audiência que a televisão precisa para mobilizar o mercado publicitário em torno desses direitos de transmissão e dos patrocínios também, né, e que no final das contas é o torcedor que importa, seja porque ele está assistindo pela televisão e dando essa audiência para a TV, seja porque ele está comprando ingressos, comprando produtos dos clubes, sendo sócio-torcedor, que é, na verdade, hoje uma grande saída para repensar todo o modelo do futebol e do esporte, principalmente no Brasil, porque nós vivemos hoje uma era da comunicação de mão dupla. A internet permite que as pessoas sejam ouvidas, permite que elas participem. E até quando elas não poderão opinar sobre o técnico do seu time? Elas não vão poder ajudar a escolher os reforços que vão ser contratados. Porque, no final das contas, é o torcedor que paga a conta, hoje indiretamente. Mas num novo modelo de negócio, onde através da internet se permita que as pessoas participem efetivamente das decisões importantes do seu clube, elas podem também voltar a ajudar a pagar a conta desse clube, porque o clube tem que ser do tamanho da sua torcida. E hoje, o tamanho da sua torcida pode representar uma possibilidade de crowdfunding sensacional para os clubes, que, diga-se de passagem, precisam encontrar um novo modelo de negócio. Porque até quando a televisão conseguirá manter esses altos valores pagos pelos direitos de transmissão, quando mais de 80% das pessoas que assistem a jogos na TV têm uma outra tela na mão, um celular, um tablet, um computador, estão no Twitter, estão no Facebook, estão nas redes sociais. Então, os patrocinadores, os anunciantes, que hoje investem um caminhão de dinheiro na televisão, podem migrar para essas outras tecnologias. Já estão migrando. Grandes empresas hoje já têm mais verba de internet do que para TV. Isso é um claro sinal de que as empresas não ficarão nesse modelo caro, podendo alcançar o mesmo consumidor, investindo menos e de forma muito mais dinâmica e engajadora. Então, se esse modelo de negócio está em risco, ele vai acabar mais cedo ou mais tarde, ele vai mudar mais cedo ou mais tarde. Quem sair na frente e conseguir ativar essa grande base de torcedores que tem, para que eles realmente façam o time ser o tamanho da sua torcida, sem dúvida nenhuma, vai ter uma vantagem em relação aos outros. Eu só vou, exatamente, professor, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente desse movimento dos sócios torcedores e começando a contribuir com renda para os seus clubes, mas antes só deixa eu fazer uma correção que eu fui um pouco confuso no início. O ex-presidente da Portuguesa, Ilídio Lico, que apareceu naquela notícia de Veja.com, ele na verdade estava se referindo ao seu antecessor mesmo na Portuguesa, o senhor Manuel da Lupa. O senhor Manuel da Lupa teria recebido dinheiro, enfim, a acusação é que ele teria recebido dinheiro do Fluminense e de sua patrocinadora Unimed, mas que o presidente da Portuguesa, até numa coletiva com o próprio presidente do Fluminense, veio a negar essas informações, enfim, falando sobre o seu antecessor na Portuguesa, só fazendo essa correção. Luiz. Oi, Pedro, bem-vindo. Você falou muito sobre o poder do torcedor e uma das coisas boas desse Campeonato Brasileiro é o aumento da média de público, né? Isso acho que impulsionado também pelas novas arenas construídas na Copa,
que as pessoas querem conhecer as arenas e estão indo, estão gostando, mas também, além disso, tem a questão do sócio-torcedor, que esse ano deu um salto. Alguns times como o Palmeiras, por exemplo, subiu assustadoramente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é uma tendência já há muitos anos na Europa, isso acontece, e que você falasse também sobre o movimento para um futebol melhor, que além dessa questão do sócio-torcedor de ir ao estádio, nesse momento de crise econômica do país, tal, ele consegue ter alguns benefícios, produtos e tal, é uma coisa mais ampla, né? Bom, o movimento por um futebol melhor, que é capitaneado pela Ambev, tem grandes empresas participando, como Unilever, Danone, TIM, Shell, Multiplus, enfim, Sky. É um divisor de águas na cultura do sócio-torcedor brasileiro, porque oferece uma plataforma comum aos clubes para motivar o seu torcedor a se associar. Quando o movimento por um futebol começou, a base de sócios torcedores no Brasil era de 150 mil. Hoje é de 1.100.000. Nesses quase 3 anos de estrada, o movimento por um futebol melhor já aportou 400 milhões de reais em receitas incrementais para os clubes brasileiros. Agora, isso parece grande, realmente é, mas nós precisamos fazer 2 reflexões aqui. A primeira é que ainda com 1.100.000, a base é muito pequena perto do potencial. A gente falou do Flamengo, que tem 33 milhões de torcedores e só 70 mil sócios torcedores. O Palmeiras não figura nem entre os 5 primeiros, né, da lista, né, professor? Embora seja o primeiro em arrecadação, é o maior ticket médio. E aí a gente tem outra questão. O que é mais importante? Ter um número maior de sócios torcedores ou rentabilizar melhor a sua base? Né? Porque, no final das contas, o clube precisa de receita. Então, se ele, através de um programa mais eficiente, consegue arrecadar mais, talvez seja melhor ter uma base com menos gente pagando mais do que com mais gente pagando menos. Mas são questões que ainda precisam ser muito debatidas, muito discutidas. O fato é, todos os clubes brasileiros têm um potencial enorme de crescimento em relação ao sócio-torcedor. E esse potencial não pode ficar limitado ao estádio, porque o estádio tem uma capacidade limitada. Agora, quando se oferece ao sócio-torcedor a possibilidade concreta de a cada compra que ele fizer nos supermercados do Brasil inteiro, ele tenha desconto que supera a mensalidade que ele paga, nós temos aí uma vantagem que, enfim, retira qualquer empecilho para que a pessoa... Ele está tendo esse dinheiro de volta, né, na verdade. Está tendo mais. Ser sócio-torcedor, hoje no Brasil, por causa dessa iniciativa da Ambev, com essas outras empresas que são todas líderes nos seus setores e que muitas delas, inclusive, nunca tinham investido no futebol. Ou seja, o movimento por um futebol melhor também serviu para atrair grandes empresas que ainda não tinham feito investimentos no futebol, como a Unilever, por exemplo, e que os clubes ainda não aproveitaram essa janela de oportunidade. Quantos clubes foram procurar as empresas do movimento por um futebol melhor para ativar a sua participação no movimento, para buscar patrocínios? Eu acho que muito poucos. Talvez nenhum. A questão é que hoje o dirigente de futebol ele não tem muito tempo para inovar, porque nós temos tantos problemas e ele é assolado por tantas questões que o dia com 24 horas é pouco para pensar nisso tudo. Agora, eu não tenho a menor dúvida que, primeiro, essa plataforma do movimento por um futebol melhor é referência hoje para o mundo inteiro, porque programas como o Benfica, em Portugal, que são referências pela quantidade de sócios torcedores... É o maior, né? É o maior. São programas de um único clube. Hoje, o movimento por um futebol melhor no Brasil une mais de 60 clubes. Então, isso é algo inédito e que une os clubes. Até vou mostrar para vocês, se vocês puderem colocar a tela aqui do nosso computador aqui. Aqui aparece a lista dos clubes participantes e além dos grandes clubes, né, os clubes que estão Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, aparecem outros clubes muito menores, por exemplo, como o Juventus aqui da capital paulista, da Moca, e outros mais. E aqui em cima, mais aqui no site, nós temos aqui o ranking, né, das posições dos clubes, que aqui aparece de número de sócios torcedores total, 1.109.000 torcedores. O time com o maior número de torcedores é o Internacional ainda, com 147 mil torcedores. Depois aparece o Corinthians com 129 mil, Palmeiras, Grêmio
e aí na sequência acho que é São Paulo, isso mesmo, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Santos, Atlético Mineiro e Sport. Professor, você falou que não gosta muito dessa fulanização, ou enfim, acha que essa discussão é inócua, porque ou sai um dirigente e entra outro que é praticamente cria do sistema e não muda muito, é mais ou menos a mesma coisa. Então, o senhor acha que os dirigentes hoje do futebol brasileiro, eles não estão preparados para essa nova realidade? Qual que seria a alternativa? O senhor até já falou em outros artigos que o senhor escreveu recentemente sobre a forma de eleição, por exemplo, das federações, da própria Confederação Brasileira de Futebol, que é uma maneira arcaica, que ainda calca numa lei da era de Getúlio Vargas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, professor. Bom, eu acredito que os dirigentes são reféns de um modelo criado pela ditadura do Estado Novo em 1941. Os dirigentes são reféns e todos nós somos reféns. E como reféns, eles não têm poder absoluto para transformar essa realidade, nem se quisessem. Nós tivemos agora um exemplo na CBF que foi uma tentativa de mudar a ordem sucessória que naufragou, porque as federações não acompanharam a indicação da diretoria, que até não quis avançar nesse assunto. O fato é, a legislação brasileira ela foi elaborada pela ditadura do Estado Novo com inspirações fascistas. De lá para cá, a base do esporte brasileiro, a estrutura não mudou nada. Não mudou nada. O que eu defendo é que é preciso um choque de democracia e transparência no futebol brasileiro, de cima a baixo, começando pelos clubes que precisam reconhecer que o tamanho deles é o tamanho da sua torcida e a torcida tem que participar, e não tem que participar só das eleições de 4 em 4 ou de 3 em 3 anos, tem que participar todo dia, tem que participar pela internet, da mesma maneira que as pessoas votam no Big Brother toda semana, tem que votar nas questões do clube também, tem que ter acesso a todos os contratos dos clubes, tem que ter acesso a todos os vencimentos dos jogadores. Os jogadores são figuras públicas, ganham uma fortuna, e a torcida que paga essa conta, hoje indiretamente, mas que através de um programa de sócio-torcedor mais participativo, mais dinâmico, mais eficiente, pode pagar inclusive diretamente. Porque, um parênteses, eu me lembro de ouvir que se os clubes conseguissem R$1 de cada torcedor, eles não teriam mais problemas. A questão é que, para conseguir R$1 antigamente, o custo do boleto, do envio e das taxas inviabilizava essa operação. Hoje, você tem quantas ferramentas de crowdfunding na internet disponíveis para que as pessoas organizem os seus projetos? E por que os clubes não podem fazer a mesma coisa? Essa é uma questão que está posta. Então, diante disso, um choque de democracia e participação pode representar não só a oxigenação dessa estrutura, dando muito mais legitimidade às questões do futebol brasileiro, como um modelo de negócio que nos coloca em vantagem até em relação à Europa. Porque nós temos hoje vários processos acontecendo aqui. Uma globalização de mão única, onde o clube que tem a maior audiência no Brasil hoje é o Barcelona, o segundo clube com a maior audiência no Brasil é o Real Madrid, e o terceiro é o Flamengo. O clube que mais camisas infantis vende no Brasil é o Barcelona. 1 em cada 3 camisas de futebol vendidas no Brasil é de um clube estrangeiro, e nós não temos mercado nenhum lá fora. O Uber fez uma promoção no Rio de Janeiro há uns meses atrás, onde a pessoa ganhava uma camisa do Chelsea se fizesse uma corrida de Uber. Eu me pergunto, em Londres, será que eles deram uma camisa do Fluminense ou do Flamengo? Eu acho que a gente tem uma série de questões a considerar, e esse choque de democracia e transparência podia colocar os clubes brasileiros com um potencial de mercado muito maior do que os europeus, porque lá o limite de arrecadação da grande maioria dos clubes, à exceção hoje Real Madrid e Barcelona, que não tem donos, tem torcidas, é o bolso do dono. O limite do Milan, depois que ele vende todas as suas propriedades, vende os seus ingressos, vende os seus patrocínios, é o bolso do dono. O do Chelsea é o bolso do dono. Então, no Brasil, depois que a gente vende todas as nossas propriedades comerciais e explora o nosso potencial, o limite é o bolso do torcedor, que se tiver confiança na gestão, se houver transparência de verdade, eu não tenho a menor dúvida que ele vai participar. Até porque, se não participar, não é torcedor. Perfeito. Luiz? A gente vê que aos poucos, até bem aos poucos, mas os dirigentes eles estão começando a entender isso e a se incomodar. Citou o Flamengo, que é um time que parece estar apresentando uma gestão diferente.
o próprio Palmeiras, né, de certa forma, se abrindo mais, que era um clube super atrasado, né. Mas uma outra coisa legal, ou sei lá, uma novidade que tem acontecido, são essas propostas de ligas independentes. Já a Sul-Minas, com a participação do Rio, já é uma realidade, provavelmente vai acontecer. Um italiano está propondo a Liga dos Campeões das Américas, que não seria um substituto da Libertadores, mas seria a parte, mas tentando imitar mais ou menos como é a Liga dos Campeões, que é um sucesso absoluto. Queria saber a sua opinião sobre isso, se você acha que tem futuro, que é um bom caminho. Bom, primeiro, em relação à Liga Sul-Minas, já passa da hora dos clubes serem protagonistas na organização das suas competições, sejam elas quais forem. Os clubes têm que ser protagonistas, a competição é deles, eles não podem simplesmente deitar em berço esplêndido e esperar que as federações e a CBF decidam as questões do seu interesse e questões, inclusive, que afetam o seu patrimônio. Então eu vejo com bons olhos o protagonismo dos clubes brasileiros na organização das suas competições. E eles precisam avançar muito em todas elas, inclusive na Libertadores. Porque, falando agora da Liga das Américas, a Libertadores, ela é tudo menos libertadora. Ela é uma prisão na pobreza. O Brasil não tem mercado na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia, no Equador. Não tem mercado porque eles não têm dinheiro. Então, nós somos obrigados a jogar em estádios que não passariam em nenhuma vistoria de autoridade brasileira, vigilância sanitária, defesa civil, corpo de bombeiros ou polícia militar. Quando os clubes vêm para cá, são recebidos com toda a infraestrutura internacional, com segurança. Quando os nossos vão jogar, muitas vezes em altitudes acima de 3.000 metros, colocando em risco a vida dos jogadores e colocando em risco a segurança de todo mundo que está indo lá, porque os estádios são verdadeiros... Divisão do campo para arquibancada com arame farpado. Parece um campo de concentração, não é um estádio de futebol. E uma questão de mercado muito importante. A participação dos Estados Unidos no futebol mundial é de um potencial enorme, porque o PIB americano é de 17 trilhões de dólares, é maior do que o da Europa, juntar os principais países da Europa, o PIB deles juntos é menor do que o dos Estados Unidos. Não é à toa que a NFL é maior do que a FIFA. O faturamento do Super Bowl, né, do futebol americano, é maior do que o da FIFA. Com 20 e poucas partidas por ano, só nos Estados Unidos, mostrando o tamanho daquele mercado. Então, quando não existe uma competição do Canadá ao Chile, o que está em jogo aqui é a restrição ao aproveitamento daquele mercado em potencial. Se o Brasil não joga lá, nós não temos competição lá, não há mercado. Então, a Champions League é um sucesso e une lá 50 e tantos países na Europa. Por que não unir os quase 50 aqui, né? São 10 da Conmebol, mais 45, lá mais 35 da CONCACAF. Por que não fazer do Canadá ao Chile, adequar o calendário para algo que seja realmente rentável? Porque quando a gente fala das competições, é importante dizer, as piores competições que os clubes brasileiros disputam são as organizadas pela Conmebol. Elas são piores do que o campeonato do Rio e de São Paulo, do que o estadual do Rio e de São Paulo. E nós precisamos nos levantar contra isso. Aliás, olha um absurdo. Inclusive em premiação, né? É pior em tudo. Do Corinthians já até ameaçou não participar, né? E deveria não ter participado, seria um grande baque. O problema é que, como essa estrutura é hermeticamente fechada, você não participa de um, não participa dos outros, é punido aqui, eles se protegem entre si, são reféns desse sistema e acaba que fica muito difícil mudar. Agora, o dia que o Flamengo ou o Corinthians resolverem não jogar, não tem competição. E aí nós vamos resolver como é que isso vai ficar. O fato em relação, desculpa, mas o fato em relação a Conmebol, que também vale ressaltar, vem cá, o nosso continente é América ou é América do Sul? Porque o continente é América. Por que nós temos duas confederações no mesmo continente? Existe uma razão histórica, muito bem, mas a história, ela é dinâmica. Ela precisa evoluir. Sim. Então, não há o menor sentido de manter CONCACAF e Conmebol
representando o mesmo continente, quando na verdade o que a gente tem que buscar é a integração desses mercados, unindo Canadá, Estados Unidos, México e Brasil, que são os grandes mercados desse continente, para que o futebol deste nosso continente seja rentável. Então, eu vejo com bons olhos também essa iniciativa, inclusive para substituir a Libertadores, porque ela é tudo menos libertadora, ela é uma prisão na pobreza. E isso fora também as questões policiais que os Estados Unidos estão ajudando o futebol internacional a se limpar de casos de corrupção, enfim, que é por meio do seu Departamento de Justiça. Inclusive a CONCACAF e a Conmebol são as duas entidades mais envolvidas nisso. Que tem o presidente, FIFA, né? Atual presidente da Conmebol, preso na Suíça, né? O Eugênio Figueiredo. Praticamente todos são entre Conmebol e CONCACAF, né? Os que estão presos. Né? Mas é verdade, os Estados Unidos estão prestando um grande serviço ao futebol, porém, é preciso chamar a atenção para alguns pontos. Nós temos uma CPI do futebol acontecendo aqui no Brasil. Por que é que as autoridades dos Estados Unidos não fornecem à CPI todas as informações que têm sobre o futebol no Brasil, sobre os dirigentes que estão sob investigação? Eles querem colaboração do mundo inteiro, mas não querem colaborar? Quer dizer, em algum momento a gente tem que questionar também. Temos vários brasileiros envolvidos, né? Empresários, possíveis dirigentes que não têm nome revelado, mas enfim, né? Eu não acho que os Estados Unidos tenham o direito de sair investigando todo mundo sem compartilhar as informações com outras autoridades que também estão investigando. Eles não podem ter o poder de vazamento seletivo. Ora, ou há cooperação ou não há cooperação. Os Estados Unidos conseguiram a cooperação da Suíça e de todos os países que solicitaram a cooperação para enfim, levar a cabo essa investigação, e também tem que colaborar com as investigações que esses países estão fazendo. Então, fica aqui até essa questão. Por que é que até agora a CPI do futebol não teve acesso ao material recolhido pelas autoridades americanas? Professor, só para a gente talvez ir encerrando nossa conversa, que já estamos estourando quase o nosso tempo aqui, o senhor fez um master na Suíça, né, num curso que é gerenciado, ou tem a chancela da própria FIFA, né, se não me engano, um master em gerenciamento, lei e humanidades do esporte na Universidade de Neuchâtel, está correto? É isso Corretíssimo. Mesmo? E professor, agora a minha pergunta é a seguinte: onde é que estão essas boas práticas desse curso que é tão famoso e tão conceituado internacionalmente? Onde é que estão essas boas práticas? Te pergunto isso porque nós temos hoje agora um processo de aparecimento de novos candidatos, porque em fevereiro de 2016 deve acontecer uma nova eleição para um substituto de Joseph Blatter da presidência da FIFA. E vários nomes aparecem nessa lista. Entre eles, Michel Platini, que é o atual presidente da UEFA, né, a Federação Europeia de Futebol, né, que reúne as federações europeias, e o Zico, que é brasileiro, não tem experiência, digamos, de gestão como um Platini, como um Blatter, mas que aparece como uma terceira via e talvez sem esses vícios que o senhor mencionou no início da nossa conversa. Então, essas duas coisas. Dá pra gente acreditar que uma pessoa de fora do futebol, ou de fora desse sistema do futebol, que seria o Zico, dá pra gente acreditar que ele vai ter meios de fazer essa reformulação, essa limpeza, dar esse choque de transparência que o senhor falou tanto? Dá. Bom, primeira pergunta sobre o FIFA Master. O FIFA Master, ele reúne as 3 principais universidades europeias nesses campos: Humanities, Management and Law of Sports, e é considerado já há vários anos por todos os rankings especializados como o melhor mestrado do mundo na área de esporte. O problema é que hoje são quase 400 alunos que já se formaram nesse mestrado, mas pouquíssimos têm realmente a chance de fazer a diferença nas estruturas políticas dessas organizações esportivas, porque o seu currículo não te leva a ocupar posições de decisão nessas organizações, que são ocupadas pelas pessoas que se reproduzem pelo próprio sistema. E aí, entrando na segunda parte da pergunta, o fato do Zico não ter experiência deste tipo de gestão é ótimo, porque são as experiências deste tipo de gestão que estão levando o futebol à bancarrota. É muito bom que ele não tenha vínculo com a atual administração do futebol, porque ele tem moral para realmente transformar
essas entidades, que não se limitam à FIFA. Quando a gente fala na FIFA, na verdade, a gente está falando do futebol mundial, porque a FIFA ela tem influência sobre as entidades que a compõem. Então, a FIFA não pode aceitar que o sistema de governança das suas filiadas não tenham democracia e transparência. Ela tem que exigir que, para ser filiado à FIFA, tem que haver democracia e transparência na governança do futebol daquele país. Ela não pode simplesmente fechar os olhos para práticas que poluem, contaminam esse sistema. Então, a FIFA tem que estabelecer o padrão FIFA, mas o padrão FIFA de verdade, com democracia e transparência. Eu volto a dizer o que disse no início. Eu fiquei estarrecido ao procurar democracia e transparência nas 80 páginas dos estatutos da FIFA e não encontrei. É estarrecedor. Para a gente encerrar, Luiz, a última pergunta. Para encerrar, então, em quanto tempo você acha que o Brasil pode, agora voltando ao nosso futebol brasileiro, você acha que ele pode se equiparar mais ou menos ao futebol europeu em termos de organização, estádio cheio? Você vê um futuro bom para daqui a quanto tempo? Eu sou otimista, porque, bom, o Brasil está aí entre as 10 maiores economias do mundo, uma economia maior que a da Espanha. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, condições de melhorar ainda mais o nosso futebol. Agora, quando a gente fala da economia da Espanha, para o Barcelona e para o Real Madrid, o importante não é a economia do país, é a economia do continente, porque ele vai disputar a Champions League, que é de onde vem a maioria das suas receitas. Então, se a gente conseguisse resolver, primeiro, essa questão do calendário, que passa no topo da pirâmide por resolver as competições continentais e na base da pirâmide por fortalecer campeonatos locais que deem atividade para a grande maioria dos clubes brasileiros. Porque 90% dos clubes hoje no Brasil jogam só 4 meses por ano e fecham as portas no resto do ano. Então, existe aí uma atrofia na base da pirâmide que é muito perigosa, porque grandes jogadores, a gente pode lembrar do Romário, do Olaria, do Ronaldo, fenômeno no São Cristóvão e por aí vai, que hoje não tem mais atividade, consequentemente não mantém as suas categorias de base e por isso não formam mais jogadores. Então, nós temos o Ronaldo, inclusive, investindo em clubes na Flórida, né, professor? Que absurdo, né? Ele podia muito bem fomentar um clube no Brasil. É claro que ele foi procurar porque é onde ele vai ter o retorno para o investimento dele, né? É uma questão de falta também de preparo para esses clubes se estruturarem, não é mais ou menos por aí? Se a gente tivesse condições de jogar com os clubes americanos numa competição continental, importaria menos o local onde o seu clube tivesse, porque os jogos seriam realmente o fator preponderante dessa roda econômica. Sabe que eu perguntei isso para o Flávio, que é o presidente, um dos donos, né, do Orlando City, e sobre essa possibilidade de jogar a Libertadores, ele falou que para eles não era rentável porque as viagens são muito longas e tal. Imagino que ele fale na configuração atual, né? Talvez se fosse organizado de outra forma, eles aceitariam. Mas realmente tem essa distância, porque ir até os Estados Unidos é quase ir até a Europa, né? Não, peraí, olha só. Na Champions League, que a gente usou de exemplo, nós temos distâncias continentais. Um clube da Rússia viaja até a Inglaterra. Então, peraí, não é assim. E outra coisa, hoje, poxa, você entra num avião na classe executiva, dorme aqui, acorda lá e tá bem. Agora, é óbvio que não dá para incluir uma competição como essa no atual calendário, não cabe mais. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando da adequação do calendário brasileiro ao calendário europeu. Existe aí uma impossibilidade matemática. O calendário brasileiro, um clube que joga tudo, joga entre 70 e 80 datas. Na Europa joga 50. Então, a gente aprendeu lá no primário, 80 não cabe em 50. Então, há uma impossibilidade matemática. Nós precisamos rever as nossas competições todas, começando pelas competições continentais, Sul-Americana, que é péssima para os clubes brasileiros, Olha, até bem pouco tempo atrás, os clubes não tinham acesso aos contratos de publicidade da Conmebol, não sabiam quanto se faturava, eles recebiam qualquer coisa. Ora, gente, e aceitavam. Então também não dá para aqui achar que, poxa, são só vítimas. Espera aí, dá para bater o pé e dizer que não vai. Não vou e acabou. E vamos ver quais são as consequências. Aliás, essa é a hora de fazer isso, porque esse sistema nunca esteve tão frágil. É hora de realmente levantar a bandeira da modernidade, da evolução e dizer, chega, não dá mais.
Poxa, eu gostaria de agradecer muito. Se a gente tivesse mais um tempão aqui, falaríamos por horas aqui. Muito obrigado, professor Pedro. Muito obrigado, Luiz. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, acompanhem, sigam acompanhando nossos programas e até o próximo Papo de Esporte.